Olá, vou gravar um vídeo aqui para falar sobre o Novo Testamento, o livro que conta a história de Jesus, certo? Eu já até fiz uma alteração aqui, porque é isso que é. Ó. Só lamento. Disse Jesus a Pedro: seu braço direito, sobre esta rocha edificarás a minha igreja, levantarás a minha igreja. E disse mais: entrego a ti as chaves. O que ligares na terra será ligado nos céus. O que desligares na terra será desligado nos céus. Certo? Depois disso, houve o ritual demoníaco que Jesus fez para tornar seu nome célebre. O nome de Jesus nunca foi nome de Deus. Deus tem 4 nomes. Primeiro, Elohim. Segundo, Adonai. Terceiro, Yahvé. Quarto, Alá, que é Deus dos islâmicos, dos descendentes de Ismael. Certo? E tem um sobrenome que é o Altíssimo. Em hebraico se pronuncia El Shaddai, né? O Altíssimo, El Shaddai, o Altíssimo. Jesus, portanto, não está em nenhum desses nomes, certo? Ele preitou uma feita, uma vereda contraditória ao seu povo, sua família, seus ancestrais, seus pais. Diziam que era filho de Deus. A mãe dele disse isso. Por qual motivo, razão ou circunstância, ninguém sabe direito. Mas ela disse isso. E ele cresceu nessa. E se elevou-se, né? Porque uma pessoa que cresce desde a infância, acreditando em tal essência, se eleva. Isso se eleva. Portanto, ele se elevou mesmo. Foi um homem muito elevado. Jesus, capaz de fazer milagres. Contudo, ele não foi leal à lei, né? E ele mesmo disse: vim para que cumpram com a lei. Ele dizia isso, volta e meia. Vim para que cumpram com a lei. Mas ele não foi leal à lei. Primeiro, por banalizar o sábado. Ele disse: sábado é mandamento. Guardarás o dia do sábado. Santificai o seu Senhor. Ele disse: a tua vaca foi lá na sinagoga e mandou essa: se tua vaca cai num buraco e é dia de sábado, vai deixar tua vaca morrer porque é dia de sábado? Portanto, os ministros da lei, né, os juízes da lei, eles não estavam muito afinados com tudo e marcaram bobeira dessa. Marcaram mesmo. Porque a lei diz: se cavar um buraco, um poço, um fosso, põe uma proteção, uma tampa, para que nenhum animal ou pessoa venha cair por descuido. Então, ou seja, se a vaca caiu no buraco, é porque a lei não foi cumprida.
Porque se a lei tivesse sido cumprida, a vaca não tinha caído no buraco, porque o buraco estaria protegido, certo? Aí daí os juízes, né, os ministros da época se enrolaram. Outra coisa que ele fez que não deveria: ressuscitar os mortos. A lei diz: não haverá entre vós quem ressuscita os mortos. Não consulte os necromantes. Não adivinhe o futuro, né? Por tarô, cartas, essas coisas. Não deixará viver a feiticeira. Diz assim: ele ressuscitou Lázaro. Se ele realmente tivesse para cumprir a lei, ele não ressuscitaria Lázaro. Outra coisa: não falarás com espíritos. A lei diz: não há entre vocês quem fale com espírito. Ele falou com espírito, expulsou os espíritos, pôs nos porcos lá e... certo? Outra coisa, deixa eu me lembrar aqui, veio na minha cabeça agora há pouco. Exatamente. São 3 coisas que ele vacilou. E tem mais coisa. Ah, sim, lembrei agora. Se se levantar um entre vós e seja contrário à lei, contrário aos mandamentos, essa pessoa deve ser morta. Mais uma coisa: se levantar um profeta e ele profetizar e não se cumprir o que profetizou, essa pessoa deve ser morta. Estão entendendo? Essa que é a verdade. Jesus, ele cavou a própria sepultura. Ele foi o alfa e o ômega dele mesmo. Outra coisa que ele vacilou: não deveria, entendeu, ser soberba diante de um anjo de Deus. Conta a história que Jesus uma vez esteve diante de um anjo de Deus. E Satanás é um anjo também. E ele não se curvou. Todos os servos de Deus, todos os seus leais, seus fiéis, se curvaram. Abraão, Isaac, Jacó, Elias, Zacarias, Amós, todos esses, quando Daniel, quando estiver diante de um anjo, se prostraram de rosto em terra e temeram. Ele foi soberba, certo? Ele se auto-intitulou que era filho de Deus e por isso não precisaria se curvar para nenhum anjo. Aí tá, aí o anjo propôs para ele, né? Então beleza, se tu realmente é filho de Deus, faz essas pedras virar em pão. Aí ele argumentou, né? Expôs o lado dele e tal, enfim, todo mundo sabe dessa história. Depois o anjo disse para ele: se realmente é filho de Deus, se atire num certo lugar que ele lá apontou. Se for realmente filho de Deus, os anjos vão te aparar pelas mãos, não vai cair, não vai morrer. Aí ele, rompeu tudo essa questão. Então, ou seja, ele não se confirmou que era filho de Deus, não se confirmou que era filho do homem. Não deu em nada, não é o filho do homem. Jesus nunca foi o filho do homem, porque ele mesmo quis assim, certo? E quis ser filho de Deus. Quem é filho de Deus é filho de Deus, quem é filho do homem é filho do homem, certo? E Deus não é homem. Então, ou seja, falhou. E a história de Pedro. Aí deixou para Pedro a missão: sobre essa rocha levantarás a minha igreja. Disse mais: entrego as chaves. O que desligar na terra será desligado no céu. O que ligar na terra será desligado no céu. Enfim, depois foi lá e fez aquele ritual demoníaco, entendeu? Doando o seu próprio corpo em sacrifício para tornar célebre seu nome. Quem conhece a lei de Moisés sabe que Deus não aceita nenhuma vida humana em sacrifício.
Quem conhece a lei sabe, Deus não aceita a vida humana em sacrifício. Se ele aceitasse, ele tinha deixado Abraão, né, sacrificar Isaac. Ele não deixou, só fez um teste com Abraão para ver o nível da fidelidade de Abraão, porque ele tinha planos com Abraão. Ele precisava de fidelidade, então ele fez um teste. Fez só um teste. Daí, enfim, Jesus fez aquele ritual lá profano, foi morto, né, humilhado. Seus discípulos, seus apóstolos, todos perseguidos e mortos, todos. Depois se arrastou por 400 anos a perseguição aos ideais de Jesus, né, a ideologia que ele criou, né, que ele levantou. Depois de 400 anos, por interesse político, não foi interesse religioso, foi interesse político, Roma adotou o cristianismo como religião oficial de Roma para acabar com os conflitos, né? Porque você estava dando briga, né? Então Roma não estava nem aí para Deus nenhum, então, né? Só para apaziguar tudo. Essa que foi a verdade. Isso aí foi serviço do... Como é que é o nome lá? Do rapaz lá, o imperador de Roma na época lá, Constantine. Constantine mesmo, ele mesmo. Aí adotaram o cristianismo como religião oficial de Roma. E aí se tornou a Igreja Católica Apostólica Romana, certo? Essa foi a primeira igreja de Jesus. Não adianta os evangélicos, não adianta os Jeová, não adianta ninguém bloquear, porque a primeira igreja, a igreja pioneira de Jesus é a católica. As outras são ramificações. São ramificações, mas a pioneira é católica. É a católica. Enfim, não prestou esse negócio, né? Não prestou. No final das contas, passou-se 1500 anos depois da morte de Cristo. Mudaram o dia de descanso do sábado para domingo. Não foi por Jesus que mudaram, foi por interesses políticos também, né? Por causa de Martinho Lutero, que levantou 94 teses lá para a igreja. E aí a igreja quis dar uma de jogo duro e ele saiu fora e levantou outra igreja. A segunda igreja depois da católica, a igreja luterana. Martinho Lutero começou a se tornar um líder, né, religioso, né, imponente na questão. A igreja católica viu que ia dar BO para eles, resolveram fazer a contra-reforma. E nessa contra-reforma foi mudado algumas coisas. Foi mudado o dia de descanso sábado para domingo, entendeu? Foi a pior coisa que eles fizeram, entendeu? Foi mudado. Bem nesse tempo aí, ó. O que mais que deu B.O.? Enfim, eu só tenho a dizer. E ficou para Pedro a missão de levantar a igreja. O que ligar na terra, será ligado no céu. O que desligar na terra, será desligado no céu. É o que Pedro faz, quando ele é sentenciado à morte. Ele inverte a posição do sacrilégio de Jesus. Então Jesus fez um sacrilégio, né? Um sacrifício, auto se sacrificou para se tornar célebre, e a pessoa que eu deixou como braço direito dele para levantar a sua igreja foi lá e pá, inverteu, porque Pedro escolheu ser crucificado de ponta cabeça, certo? Então o que eu tenho para dizer para vocês? Esse livro de Jesus não bate com nada, não dá família, não dá prosperidade. O que são os ideais de Jesus? Vender tudo, doar para os pobres, tomar sua cruz e seguir ele, peregrinar, certo? Quem vai fazer isso? Se for fazer isso, eu vou respeitar, né? Vende tudo, doa para os pobres, toma sua cruz e peregrina até a morte. Eu vou respeitar, vou dar maior honra para essa pessoa. Mas o fato é que não são assim, são todos falsos.
Entendeu? Outra coisa que Jesus disse: mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Pense bem, tamanho do vacilo. Abraão era rico, senhor de muitas posses. Seu filho Isaac também, senhor de muitas posses. Jacó nem se fala. E o filho de Jacó, José, que foi parar no Egito, se tornou, né, um general, né, um reitor no Egito. E daí, esses homens aí não são de Deus? Daí? Abraão, Isaac, Jacó e José não são de Deus, daí, né? Porque eram ricos, né? Enfim. Então, esse livro de Jesus, chamado Novo Testamento, eu vou dizer uma coisa. Só lamento. A minha Bíblia termina em Malaquias. Tá me entendendo? A minha Bíblia termina em Malaquias. Quem sou eu? Eu sou eu. E comigo está o eu sou. Estão entendendo? O Todo-Poderoso. Tragou? Ó. Ó. Entendeu?
mandamentos não guardam. Não amam o seu Senhor, só Ele. Eis o mandamento: amai o Senhor, só Ele, não existirá outro diante dele. Jesus era o quê? Um que se meteu a Senhor diante de Deus. Não adorar imagem. Guardai o dia do sábado. Honrai pai e mãe. Não cobiçar o que é do próximo. Sua mulher, seu filho, sua filha, seu jumento, seu carneiro, tudo. Não matarás, não roubarás. Não adulterarás. Por acaso, esses fanáticos de Jesus se preocupam com os mandamentos? Ponto final. Só lamento do livro de Jesus.